eu sou a professora Lucy. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a obra O Cortiço, do escritor Aloísio Azevedo. O Cortiço é uma obra que inaugura o naturalismo brasileiro. Falando um pouquinho desse período literário, o naturalismo brasileiro é um período dentro do realismo que considera a realidade por uma ótica um pouco mais radical. Então, dentro do Cortiço, nós vamos encontrar todas as características que o naturalismo exigia para uma literatura que seguia aí os seus padrões. Então, dentro do Cortiço, nós vamos encontrar um narrador que está em terceira pessoa, mas ele tem uma postura científica. É aquele narrador que olha para tudo de maneira a encontrar causas e consequências, de maneira a anotar causas e efeitos, né? Então, esse narrador com postura científica, ele é diferente daquele narrador mais voltado para o romantismo, mais poético, que idealiza. Não, ele vai buscar os defeitos da sociedade e ele quer experimentar, é uma literatura mais experimental mesmo. O Cortiço, por exemplo, acaba se tornando, né, dentro da nossa literatura, um grande laboratório humano. Se a gente for considerar quem seria, quais seriam as personagens mais importantes dentro dessa obra, certamente não encontraríamos uma só, nem duas, porque o Cortiço, ele acaba sendo considerado uma personagem coletiva. Então, o Cortiço, ele é analisado todo de maneira coletiva, é um grupo em que as existências se entrelaçam. Nós vamos ver, então, que é uma obra bem diferente quando paramos para comparar com as obras do romantismo. Bem, então, além desse narrador em terceira pessoa, que tem postura muito científica, observando as personagens de cima, né? Nós vamos também encontrar outras características do naturalismo aí dentro. As descrições das personagens, elas são voltadas para o zoomorfismo. São personagens comparadas a bichos, né? Machos e fêmeas, verbos como fungar, tudo aquilo que aproxima a personagem de um mundo mais animalizado. E tomar cuidado para não confundir a palavra naturalismo com naturismo. Então, nunca associar naturalismo a uma natureza idealizada, porque tem muito candidato que faz isso, né? Naturalismo é natureza. Não, não. Na literatura, o naturalismo é considerar as personagens humanas no seu aspecto mais natural, rebaixada à condição de animal. Por isso que é naturalismo, tá? E é claro, se você quiser caracterizar alguma paisagem do romantismo porque apresenta a natureza, é adequado sim dizer naturismo, não está errado. Então, voltando para os aspectos naturalistas da obra O Cortiço, zoomorfismo, comparação de personagens a bichos, fitomorfismo, comparação de personagens a plantas. Tem muito isso, né? A Rita Baiana era o sapoti mais doce que o mel, era a castanha de caju que queima como fogo, então, era a palmeira virginal que não se dobra. Então, essa comparação da personagem à planta é fitomorfismo. E tem também a comparação dos bichos às pessoas, que é antropomorfismo. Então, esses recursos literários de caracterização de personagem são abordados, né, pelos escritores do naturalismo, e no Cortiço não é diferente. Bem, considerar então o Cortiço como uma personagem coletiva, um grande organismo, né, vivo, que está aí com as suas existências entrelaçadas, e é claro, para analisar o Cortiço, é necessário analisar por episódios. O episódio do João Romão, que forma, né, o Cortiço, inicia com ele a formação desse Cortiço, essas 94 casinhas no início, né? Depois, e o bloco que envolve João Romão, a Bertoleza, que era uma escrava, uma mulata de 30 anos, que acabou vivendo com ele e passou a ajudá-lo também na formação desse Cortiço. Por outro lado, o bloco do Miranda, que vivia no sobrado, representando a classe alta, né, com status, porque o sobrado era bonito e tal, enquanto o Cortiço representava a classe baixa, com as casas cujas paredes eram todas, né, geminadas. E depois nós temos também, além da família do Miranda, com a Estela, a mulher que o trai, né, a filha, que era fruto dessa indiferença do casal.
nós vamos encontrar outros blocos, os blocos das lavadeiras, o bloco dos operários que trabalhavam na pedreira. Então, é uma obra que vai se construindo por meio de blocos. A família dos portugueses, como Jerônimo e a Piedade, e depois vamos encontrar também a influência do meio, modificando o comportamento dessas personagens. O grande exemplo que é necessário estudar bem, com cautela, é o Jerônimo, que é um português que chega no cortiço, muito preocupado em enriquecer, né? Ele é muito sério, muito corajoso, um ótimo pai de família, mas depois que conhece a Rita Baiana, experimenta o café com a cachaça Paraty, segundo o narrador, ele vai se abrasileirando. E abrasileirar-se, como nós vamos conferir depois, é começar a ficar preguiçoso, né? Não querer mais trabalhar de manhã, trocar o vinho pela cachaça e pela cerveja. A música da guitarra portuguesa, o fado, ele troca pelo pagode, pelo chorinho brasileiro, e dessa maneira o meio vai influenciando a personagem. Bem, como no ciclo biológico, o cortiço também termina de maneira bastante emblemática, né? Termina com um grande incêndio, dando a entender que tudo aquilo estaria, né, o fogo viria para purificar todo aquele antro de promiscuidade, de falta de privacidade, né, de interesse, de ambição, como nós vamos ver, conferir em algumas personagens. E depois do incêndio do cortiço, tudo será reformado e o João Romão, sempre levado pela ambição, termina muito bem. E as personagens mais fracas, elas acabam sendo excluídas, como na teoria do darwinismo. Então, ler o Cortiço vale muito a pena, né? Assistir às aulas mais específicas sobre essas obras, sobre essa obra como Cortiço. Fica aí, então, a dica para vocês que estão precisando da leitura dessa obra. Até mais, viu?